Dois gigantes do futebol brasileiro, mas em 2025 esse confronto tinha algo muito maior em jogo, porque naquele dia não era apenas Flamengo contra Palmeiras, era o reencontro de Andrés Pereira com Maracanã, um jogador que durante muito tempo foi tratado como um dos grandes personagens recentes da história do Flamengo, mas também com um homem que ficou marcado por um dos erros mais dolorosos da história recente do clube. Para entender aquele reencontro, precisamos voltar para 2021. Naquele ano, Andreas Pereira chegou ao Flamengo e rapidamente conquistou a torcida, com bons jogos, qualidade técnica e muita personalidade. Ele passou de desconhecido a um dos jogadores importantes daquele time. A torcida gostava dele, o jogador gostava do clube. Parecia que aquela história seria um final feliz, mas então veio a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, um jogo que entrou para a história. E Andreas Pereira entrou nela de uma maneira que provavelmente jamais imaginou. Durante a prorrogação, um erro seu acabou sendo decisivo para o gol do Palmeiras. O Flamengo perdeu a Libertadores, e aquele momento ficou gravado na memória de milhões de torcedores. Por muito tempo, Andreas carregou aquela culpa, mas mesmo com a dor, a torcida rubro-negra decidiu perdoá-lo. Ele deixou o Flamengo posterior... Ele deixou o Flamengo posteriormente e e a relação terminou de uma maneira muito diferente daquela que muitos poderiam imaginar. Andreas saiu, Andreas saiu sem ser tratado como inimigo. Saiu sabendo que havia errado, mas também sabendo que parte da torcida tinha um carinho especial por ele. Só, Só que o futebol é imprevisível. Anos depois, em 2025, Andrés Pereira voltou ao Brasil. E o destino tra... e o destino tra... e o destino tratou de escrever uma história que parecia roteiro de filme. Porque ele não voltou para o Flamengo, ele voltou para o Palmeiras, justamente o clube que estava do outro lado daquela final de 2021. O reencontro estava marcado e o palco não poderia ser outro: Maracanã, a casa do Flamengo, o estádio onde Andrés já havia sido aplaudido, o estádio onde ele já havia vestido a camisa rubro-negra, mas agora ele pisaria naquele gramado usando o verde. E isso mudava absolu- absolutamente tudo. Quando Andrés entrou em campo, a recepção foi completamente diferente. Não havia mais o carinho de 2021. Não havia mais perdão. Aquela camisa do Palmeiras transformava tudo. Para muitos torcedores, Andreas havia atravessado uma linha. Ele agora estava defendendo justamente o rival. E o Maracanã deixou isso muito claro. Desde o primeiro toque na bola, as vaias começaram. Andreas pegava na bola, vaia. Andreas tentava, Andreas tentava participar da jogada, vaias. Andreas dominava, vaias. O estádio inteiro fazia questão de lembrar de que, de que aquele não era mais o seu território. E os jogadores do Flamengo, o estádio inteiro fazia questão de lembrá-lo de que aquele não era mais o seu território. E os jogadores do Flamengo também entenderam o recado. Ele sabia que a torcida queria intensidade, queria que o André sentisse cada minuto daquela partida. E foi justamente o que isso aconteceu. Jorginho não dava espaço, Plata chegava firme. Os jogadores rubro-negro disputavam cada bola como se fosse uma decisão. Andreas praticamente não conseguia respirar. Toda vez que recebia a bola, tinha um jogador do Flamengo chegando perto. E quando não era um jogador, era o Maracanã inteiro. A pressão era absurda. Aquela partida tinha se transformado em em uma espécie de acerto de contas com o passado. De um lado, Andreas Pereira tentando jogar futebol. Do outro, uma torcida que estava disposto, uma torcida, uma torcida que não estava disposto, uma torcida que não estava disposto a esquecer tão facilmente. E o Flamengo respondeu dentro de campo. O jogo foi intenso, cheio de emoção e com gols dos dois lados, mas no final, quem saiu sorrindo foi o Flamengo. Flamengo 3-2. Uma vitória que teve um sabor ainda mais especial para a torcida, porque não era apenas vencer o Palmeiras, era vencer diante de Andréas, era mostrar que o Maracanã continuava sendo a casa do Flamengo, e o Andréas passou aproximadamente e Andréas passou aproximadamente 80 minutos sentindo toda aquela pressão. Cada vez que tocava na bola, uma nova valha. Cada tentativa de participação era acompanhada por milhares de vozes. Era provável, Ele provavelmente já sabia que seria difícil, mas talvez não imaginasse que seria daquele jeito, porque aquele Maracanã
era completamente diferente daquele que o havia recebido de braços abertos anos anteriores. Em 2021, em 2021, a torcida decidiu perdoar Andreas. Em 2025, vestindo a camisa do Palmeiras, ele descobriu que o perdão tinha limites. Naquele dia, ele não era mais o garoto que vestia vermelho e preto. Não era mais o jogador que defendia. Não era. Não era. Não era mais o jogador que a torcida defendia. Não era mais o Andreas do Flamengo. Era um Andreas do Palmeiras. E para a torcida rubro-negro, isso era suficiente. O passado votou, a final de 2021 votou, o erro votou, mas dessa vez a história terminou de maneira diferente. O Flamengo venceu, o Palmeiras perdeu, e André saiu do Maracanã, sabendo que exatamente o tamanho da pressão que existe quando você veste uma camisa rival diante da torcida que um dia te amou. Porque naquele dia ele não apenas reencontrou o Flamengo, ele reencontrou o passado, reencontrou o Maracanã, reencontrou uma torcida que um dia o perdoou. Mas acima de tudo, naquele dia, Andreas conheceu o verdadeiro inferno rubro-negro.